Hello, boys and girls. This is Teacher Leo again. Galerinha do third grade and fourth grade, okay? This class is for both third grade and fourth grade alike. Ok? Essa aula é para terceiros e quarto anos, ok, boys and girls, porque Teacher Natalie, ela disse que estava, né, vendo esse mesmo assunto com ambos os anos, então vai para both grades, ok? Today we're talking about, well, it's not something that we're like, oh my gosh, that's so great, amazing, I love my life, something like that, okay? But for the people, for the kids in the north part of our planet, it is super cool, okay? We're talking about the spring, ok? Estamos falando da primavera, boys and girls, que começa a primavera aqui no hemisfério sul, começou no dia 22 de setembro, ok? Para nós, não é um big deal. Inverno, acabou o inverno, começou a primavera, a gente nem percebe. Mas para o pessoal que mora lá no hemisfério norte, nossa, é uma festa, literalmente, né? Tanto é que eles têm um intervalo, eles têm um break na escola. As crianças têm um break na escola, né? Que é chamado de spring break. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, provavelmente não. Os adolescentes estão mais acostumados com a expressão spring break, porque é uma época que também se tira férias da faculdade. E aí a galera mais da faculdade é mais crazy, mais loucona, aí tem algumas cidades lá que faz spring break, aquela festa, aquela coisa já de adulto, aquela festa já de adulto, não é uma festa mais de coisas, né? Muitas coisas erradas. E bebida alcoólica é errada, ok? Até para adultos. Mas, anyway. Bom, mas aí tem o spring break das crianças, né? Aí o intervalo é uma semaninha só, mas é uma forma da escola dizer assim, que o inverno é muito rigoroso, muito rigoroso. E aí é uma forma da escola dizer assim, descanse aí um pouquinho, né? Curta aí, porque o inverno é muito, 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 muito rigoroso. All right, boys and girls. Então, vamos lá falar sobre spring. Olha que lindo. Cherry tree blossom in an orchard in Germany. Ok? Vamos ver essa imagem aqui. Deixa eu ver se dá para mostrar essa imagem. Oh, so beautiful. Cherry blossom. Ok? Oh, né? Tem muita representação interessante, né? Assim, the spring represents, and we saw this in April, I think. I don't remember exactly the class, but we had to talk about the spring, but it was about Semana Santa, right? Holy Week, right? Okay, so we were talking about the life, how everything comes to life because the winter is so strong, so rigorous, and then the animals, the trees, everybody comes to life. Okay. All right. So spring is the season when cold winter temperatures gradually rise to the warmth of the sun. Ok? Então, basicamente é isso que representa a primavera. É aquele período intermediário entre um frio, né? O frio do inverno, as temperaturas muito frias. Isso aí a gente, obviamente, está falando de hemisfério norte, né? Ou, na verdade, não exatamente hemisfério norte, não necessariamente. Mas, assim, distante do Equador. Nós estamos bem próximos do Equador, então a gente não sente tanto isso. Geralmente a gente fala hemisfério norte, porque a maior parte do território, das terras, de território continental se encontra no hemisfério norte. Então, essa relação de estação é mais forte lá.
Aqui a gente tem bem menos, né? Bem menos. A gente tem a pontinha da América do Sul, que ela já fica pontiagudazinha, e a gente tem a África, que ela é mais gordinha, mas ela também fica pontiagudazinha, né? E a gente vai ter ali também no sulzinho da Austrália, e vai ter na Nova Zelândia, que é mais abaixo ainda. Mas a maior parte ali passa por esse processo. Então, é basicamente isso, é a fase do planeta Terra que ela vai passando do friozão para o calorzão, né? Spring begins on the vernal equinox, when the hours of daylight are equal to the hours of darkness. Então, equinox, se a gente fosse traduzir, equivale ao equinócio. O que é que significa o equinócio? Né? O equinócio é a mudança, né? Meio que o planeta ele dá uma mudada de posição. Essa posição ela não acontece automaticamente de um dia para o outro, mas ela vai mudando de posição a um ponto em que os dias e as noites, pelo menos, passam a se tornar iguais, né? Então, ao mesmo tempo de noite, de escuridão, é o mesmo tempo de luz, ok? Então, isso dá uma equilibrada. No inverno, né? No inverno a gente vai ter muito mais escuridão do que luz. Novamente, a gente está tratando aqui de regiões, geralmente, na maior parte do mundo, existe mais território no hemisfério norte e esse território geralmente é mais distante da linha do Equador. Então, eles veem isso com muita clareza, né? A gente aqui do Nordeste vê muito pouco. A diferença aqui não dá nem uma hora de diferença, digamos assim. Por exemplo, eu acordo todo dia às 5 horas da manhã, né? Estou adorando agora, porque esse momento aqui eu estou acordando e já está de dia. Então, 5 horas da manhã já é dia, iniciou-se o nascimento do sol. Mas até alguns meses atrás, acho que até um mês atrás, quando eu acordava era noite ainda. Ainda estava de noite, mas assim, dava 10, 15 minutos, já era dia. Então, estava nessa iminência, né? E a mesma coisa vai acontecer à noite. Não sei se vocês percebem isso, né? Mas a noite ela está demorando mais para anoitecer, né? Ela está ficando geralmente aí perto das 6, já está começando a escurecer perto das 6. Vai chegar um momento aí no verão, quando chegar o verãozão mesmo, que vai anoitecer perto de 6h30, entre 6 e 6h30, 6h15, 6h20, por aí. Antes, 5h30 já começava a escurecer. Então, a diferença para a gente não dá nem de uma hora, dá nem talvez 40, 45 minutos pela manhã e pela noite. Então, a gente é pouco perceptível. Mas lá tem uma representação grande. Por exemplo, se a gente for para a região sudeste, a gente vê que, por exemplo, em São Paulo tem época do ano que fica no verão mesmo, é dia até 7h30, 8 horas da noite, né? Eu morei nos Estados Unidos, como vocês já sabem, e eu lembro da época do ano de 8h30 tá dia ainda, né? E é por isso também que nos Estados Unidos as pessoas gostam muito de largar cedo, né? Por duas razões. Primeiro, que as pessoas, por exemplo, geralmente os empregos lá vão até, a maioria é emprego de escritório, né? Aqui no Brasil vai até 6 da noite, lá geralmente vai até às 5. E quem consegue pegar mais cedo, né? Larga mais cedo. O pessoal de construção civil mesmo, geralmente pega cedo, às vezes até 5 horas da manhã. 5, 6 horas da manhã já está agarrando, né? Como os brasileiros falavam, já estou agarrando no trabalho. Por quê? Para largar? Quando dá 3 horas, 4 horas da tarde, larga, tem até 8 da noite. Então, a pessoa larga de 4 horas do trabalho, toma um banho, vai para casa rapidinho, toma um banho, ainda tem assim, 3 horas de luz, né? Dá para ir na praia ainda. 4 horas ainda está um sol para todo mundo, um sol para cada um. Dá para ir para a praia ainda, não para a praia, mas dá para ir tomar um banho de praia, dá para ir jogar uma bola na praia de 4 horas da tarde, tomar um sorvete, dar uma passeada, dá para curtir o dia mesmo ainda, né? Então, vamos lá. In the Northern Hemisphere, this occurs on March 20 to 21. Então, aqui, o dado importante. Né? No hemisfério norte, isso acontece de 20 de março, né, a 21. 20 ou 21, né? E é por isso que tem
o Spring Break. Lembra na aula da gente sobre a Páscoa, né? Que a gente viu isso daí, tá certo? Exatamente essa relação, né? Do coelho, porque o coelho é a representação da fertilidade, do renascimento da vida, né? O coelho se reproduz rápido, o ovo, né? A representação da vida, tá? Por conta exatamente disso. Porque meio que acontece ali no começo do spring, ok? No nosso caso, a gente não consegue fazer muito essa relação, né? A mesma coisa também, por exemplo, do Natal. A gente acompanha as coisas dos, né, dos países, das potências mundiais, dos líderes mundiais, né? Então, a gente tende a acompanhar meio que a cultura deles, né? Então, por exemplo, nosso Natal, Natal, Papai Noel, ho, barbão, aquela roupa, frio, rena, né? A gente não tem nada disso. Árvore de Natal é um pinheiro, né? Que a gente não tem. A gente aqui do Nordeste não tem nada disso, né? Mas a gente meio que segue o ritmo ali da galera, ali do hemisfério norte. Porque as potências estão lá. In the Southern Hemisphere, it happens September 22nd or 23rd. Então, na verdade, era 22 ou 23. The spring temperature transition, o hemisfério sul, que é onde nós estamos, esqueci de falar isso daí. The spring temperature transition from winter to summer does not happen everywhere. In regions close to the equator, temperatures stay warm throughout the year. E aí tem a explicação em relação à nossa realidade, né? Ao longo do ano, a nossa temperatura ela varia muito, muito pouco, né, boys and girls? Então, é um fato isso daí, né? In the areas by the poles, the temperatures stay cold throughout the year. Okay? Então, regiões polares, por exemplo, a gente vai ter frio o ano todo, tá certo? Mas aí a maior parte dos territórios está no que a gente chama de zonas temperadas, né? A gente vai ver isso daqui a pouco. The seasonal changes are most noticeable in the regions between the equator and the poles. Então, naquelas regiões ali temperadas, ok? Spring is time of new plant growth. It is also when animals become active again after the winter. They begin to nest and to reproduce, ok? Então, é um momento de vida. Né? O spring, a primavera, tem essa representação de vida, né? Porque é como se todo mundo no inverno se segurasse como dá para sobreviver o inverno, e quando vem a primavera, aí as plantas renascem, né? Lá, por exemplo, nas plantas, né? As folhas caem todas as folhas. A árvore parece que está morta, boys and girls. Seca, fica seca, fica... Mas quando vem a primavera, pum, renasce tudo de novo, ok? Então, assim, você vê que vem vida. Os animais que você não via mais aparecem, surgem do nada. E aí, como é que se diz? O instinto do animal, ele entende que ali é o momento de iniciar a produção, criar um ninho para reproduzir, né? O próprio instinto deles faz com que eles fiquem férteis ali naquele momento e já acasalem, e já engravidem, né? E já começam a produzir o ninhozinho deles, entendeu? In many cultures, Spring Festival are held to celebrate a time of renewal, ok? Então, muitas culturas entendem esse momento, tá certo? Como um momento de renovação, tá? É um momento de, se você sobreviver aquela coisa assim, se você conseguiu sobreviver ao inverno, então é porque você recebeu uma segunda chance, né? Então, dá aquela sensação de renovação. In the Zoroastrian and Baha'i religions, the vernal equinox marks the beginning of the new year, or Nowruz, also spelled Nowruz or Nowruz, May Day, began as Spring Festival in Europe, ok? Então, do mesmo jeito que a gente tem aquele apreço, né? Ali pela
pelo ano novo, né? Pelo 31 de dezembro, a virada do 31 de dezembro para o 1º de janeiro, naquele momento de festividade, né? De felicidade. Também tem a representação para algumas culturas, né? Eles veem, né? Esse 31 de dezembro, aí 1º de janeiro, ele, na verdade, eles encaram ali meados ali de abril e maio. Ok, boys and girls? Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o porquê disso acontecer, tá certo? Por que é que isso acontece? Então, a gente vai ver, tá certo, que, existe, né, o que causa as estações do ano, what causes the seasons of the year is exactly the rotation. You guys at this point know that there are two main rotation, right? Movements, not rotation, but movements. And then you have the rotation, which is the planet rotates around its own axis. And you have a translation, which is a movement that the sun does, that the earth does around the sun. And this is what causes the seasons, okay? But the planet is a little bent, okay? As you may see in this image right here, okay? Então, ó, como vocês podem ver, né, existem dois principais movimentos, né? Que é o movimento de rotação e de translação. Existem outros movimentos também, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui. Mas esses são os principais, tá certo? E o que causa as estações do ano é exatamente o movimento de translação, apesar que a rotação também exerce uma influência. Como vocês podem ver aqui, boys and girls, o planeta, né, ele tem um formato não redondo, mas um formato esférico, que a gente chama de geozóico, tá certo? Mas ele não é em pé. O planeta não é em pé em relação ao seu eixo do jeito que a gente imagina, né? Na verdade, ele é tilted, ele é bent, né? Então, ele é meio troncho, é meio embicado, digamos assim. Então, aqui você tem um eixo aqui, ó. Vamos criar um eixo aqui norte e sul, né? Vamos dizer assim, um eixo. Na verdade, o norte, a representação do norte em relação ao nosso polo, né? Mas vamos dizer aqui um eixo, vamos chamar assim um eixo vertical. Se a gente corta o planeta assim no eixo vertical, a gente vê, olha, que ele é meio tronchinho, né? Então você vê que dependendo da posição que ele se encontra, ó, no verão, tá? Summer in Northern Hemisphere, Winter in Southern Hemisphere, ok? Então, você vai ver, ó, que ele, aqui, veja como o Sol, ele impacta muito mais no hemisfério norte do que no hemisfério sul. Mesmo durante o dia, né? Não causa, né? Obviamente, ele vai causar um impacto maior aqui nessa região, mas ele vem um pouquinho para cima, ele vem mais para cá. Então, aqui tende a ficar mais frio um pouquinho, certo? Deixa eu ver aqui com usar aqui os recursos, né? Então, deixa eu ver se tem um recurso que eu posso utilizar aqui. Arriscar, né? Acho que aqui eu posso riscar. Então, aqui, ó, essa região aqui, a gente vai ver, olha, que há um impacto maior, tá certo? Aí ele apaga. Ao mesmo tempo, aqui nessa região, ele não causa tanto impacto, ok? Aqui seria o verão, para o hemisfério norte. Aqui já seria o inverno. Você vê que aqui o Sol vai causar um impacto maior, porque mudou, o eixo mudou, tá? E aqui nem tanto, independente de ser dia ou ser noite. Ok, boys and girls? Então, vamos ver outra imagem aqui. Aqui, ó. The sun rays hit half of the earth at any given time. The part of the earth that is illuminated by the sun is daylight, the other half is nighttime. Ok? Então, assim, dependendo de qualquer coisa, né? Por conta do movimento de rotação, a gente vai ter o dia e a noite. Então,
né? Dependendo da situação. Aqui, quando ele está, o Sol está diretamente em contato, a gente vai chamar de dia. Do lado oposto, né, a sombra, né? Porque aí o Sol, os raios solares não conseguem bend, né? Eles seguem uma reta, então eles não dobram, graças a Deus, por isso a gente tem a noite, né? Então, o lado que faz sombra, basicamente, é a noite, certo? A gente tem aqui a noite e aqui a gente tem o dia, ok? Por conta exatamente dessa rotação, certo? An axis is an invisible line about which an object rotates. Então, a gente tem um eixo aqui, né? Um eixo. Esse eixo, obviamente, é um eixo imaginário, um eixo que é feito para cálculos e esse tipo de coisa. Não é um eixo que existe de verdade. The Earth's axis passes through points in North and the South Pole. Então, a gente vai ter esse eixo cortando do Polo Norte ao Polo Sul, tá certo? Earth is spinning from west to east, makes one complete rotation. Então, bom, informação, tá? Bom, anyway, são informações relevantes que acontecem, tá certo? Então, vamos lá. A gente já viu, in the northern, vamos passar para informações mais relevantes, né? In the northern hemisphere, winter generally begins on December 21st or 22nd. This is the winter solstice, okay? The day of the year with the shortest period of daylight, né? Então, a gente vai ter aí, ó, que a gente chama de no hemisfério norte, a gente vai chamar isso de solstício. A gente falou lá do equinócio, né? E a gente agora vai ter o solstício exatamente no dia 21 de dezembro ou no dia 22. É o solstício de inverno, que, na verdade, apesar de solstício, vindo da palavra sol, mas nesse caso representa a carência do mesmo, né? A carência do sol. Então, esse seria o dia mais curto do ano, tá certo? Então, é o dia que a gente tem menos raios solares, ok? Exatamente o inverso acontece aqui, né? O dia 21 de dezembro é o nosso summer solstice, então é o dia com mais raios solares, exatamente dia 21 de dezembro. Também é um dia muito importante porque é o dia do aniversário do Teacher Leo. Claro, tem que ser um dia importante, né? Teacher Leo tem que nascer num dia importante. 21 de dezembro, dia que o mundo ia se acabar, lá em 2012, você não tinha nem nascido ainda, né? Dia do atleta, 21 de dezembro. Então, meu aniversário, obviamente, o mais importante de todos, né? Ok? Então, course. Então, aqui no hemisfério sul é o nosso summer solstice. Ok? Lá, por outro lado, ó, summer begins on June 21st, or 20 or 21st, the most daylight, ok? Of any day in the year, ok? Lá, no dia 20 ou 21, é que é o solstício de verão deles, que exatamente é em junho, exatamente 6 meses antes. Então, você vê que, né, são situações diferentes. Ok, boys and girls? Deixa eu ver se eu acho aqui alguma coisa relevante para a gente. Seasons in Alaska. Bom, lá basicamente é bem pertinho do Polo Norte, então a gente vai ter muito pouco, né? Muito pouco, a relação é a mesma, por exemplo, da gente estar próximo do Equador. Como a gente está próximo do Equador, a gente vê muito pouca alteração nas estações do ano, mais do ponto de vista do calor. Lá, né, eles que moram pertinho, né, um pulo do Polo Norte praticamente, vão ver muito poucas mudanças, mas do ponto de vista de frio, né? O frio vai variar muito pouco, certo? Ok, wood holes, oceanographic issues, Antarctic ecosystem. Vamos ver se a gente tem mais alguma informação relevante. Bom, já que a gente está aqui, vamos lá. Spring break. Vamos falar um pouquinho sobre spring break for kids.
in America. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre Spring Break. 10 best Spring Break destinations, eles curtem muito, né? 17, The Full Suitcase. Vamos lá. 11 US Spring Break Destinations. Vamos ver para onde é que as pessoas, famílias vão. Olha. Uau! Look at that, boys and girls, né? É muito comum as famílias lá nos Estados Unidos, né? E também na Europa, eles, nesse período de Spring Break, pegam os filhos, vão dar uma passeada com os filhos. É uma forma de dizer assim, é uma forma de celebração, dizer assim, Afe Maria, passou o inverno e, gente, o inverno é rigoroso, tá? Então, aqui eu estava na esperança de ver algumas imagens, mostrar umas imagens para você. Say San Diego, California, Yosemite National Park. Não tem imagem. Cocoa Beach, eu morava algumas horas ali em Cocoa Beach, mais ou menos 2, 3 horas. Orlando, Florida, também morava ali umas 2 horas e meia, com um pezinho de chumbo, né? Mas não tem imagem. Eu gostaria de mostrar a imagem para vocês. Vamos ver se tem imagens. San Diego, San Diego são as mesmas coisas. San Diego, Califórnia, né? É bem no sul, né? San Diego já é na divisa ali com o México, então bem a água já é mais morna, não é tão morna, mas já é mais morna. Que lindo, maravilhoso. San Diego não conheço, mas por aqui dá para ver que é lindo. Olha, isso aqui é do San Diego Zoo, né? A gente não vai encontrar panda no continente americano. Panda, né? This animal, this type of bear, I don't know if you guys know this, but panda is a type of bear, even though it's a very cute one, but you can find pandas in Asia. I think basically in China. I think that's the place you're gonna find it. I don't know if you can find it anywhere else, but that's where you get pandas, ok? Bom, aqui a praia de San Diego, coisa linda. Vamos voltar aqui. Yosemite, Yosemite National Park. As famílias, né? As famílias, elas fazem muito esses passeios, né? De ir em parques, olha a coisa mais linda. Aí acampam lá com os filhos, né? Passam 2, 3 dias acampando. Olha só, boys and girls. Vocês gostariam de fazer uma viagem a um parque desse assim? Né? Ficar 2 dias, 3 dias dormindo assim, contando histórias. Olha só. Mariposa Grove is the largest sequoia grove in Yosemite, housing about 500 mature sequoia trees. Essas árvores, se eu não me engano, elas têm milhares de anos. A waterfall, né? Queda d'água, que linda, maravilhosa. Ok. Meadows. She's known for being one of Sierra Nevada's highest elevation meadows. Ok. Olha, estão vendo o que eu estou vendo aqui? There are hundreds of bears, specifically American black bears. You must follow the park's food storage guidelines. Então, para quem vai acampar, não pode acampar em qualquer lugar, não. Tem que ficar num lugar específico. Questão de comida, você não pode jogar comida em qualquer lugar, porque senão atrai, bears. Olha a quantidade de gente. The Mist Trail, the most popular trail in Yosemite, come to a crowded trail during peak travels. Então, as pessoas vão fazer essa caminhada, esse trail, esse caminho, né? Ok? Então, muita coisa linda, boys and girls. Deixa eu ver, Grand Canyon, né? Grand Canyon, vocês devem estar aí acostumados. Acostumados não, assim, já ouviram falar do Grand Canyon, fica ali no Arizona, né? Olha só que espetacular, queda d'água aqui, né? Olha a água, como é azul, né? Canyon, água linda, maravilhosa, tá certo? E aqui os canyons, né? Que são o equivalente aos nossos planaltos, né? É um planalto e aí tem um vale, né? Um vale em que circula, que a água passa. Não é? Coconino Overlook, e aí tem vários lugares para você visitar, mas aí você já não vai ter grandes animais, né? Porque aí é uma região já mais desértica,
Então, você tende a encontrar animais de deserto. Você pode encontrar, por exemplo, lobo, você não vai encontrar aquele lugar frio, mas você pode encontrar, por exemplo, raposa, animais menores, né? Muitas cobras aí aqui pode encontrar sim. Ok, olha que coisa linda, né? Elvis Chasm came to the south rim along the Colorado River. Olha, Grand Canyon National Park, elk. Engraçado você encontrar elk. Esses animais são geralmente animais que você encontra na área fria. Horseshoe Bend. Sometimes the Earth Rim of Grand Canyon. Ok, coisa linda, maravilhosa. Olha só, Antelope Canyon. Ok, boys and girls. Wow. Excellent, excellent. Bright Angel Trail. Então, muita coisa linda, né, para visitar lá nos Estados Unidos. E a gente também, né? Eu acho, o que é que vocês acham? Vocês acham que a gente deveria ter um spring break aqui? A gente, o inverno para a gente, né? É um período de chuva só, acaba a chuva, na verdade, e é até um friozinho gostoso, né, boys and girls? Bom, como homework, eu vou passar um homework para vocês bem legal, bem interessante. Vai ser o seguinte, a gente mostrou os três principais aqui, né? Mostrou San Diego, mostrou Yosemite Park e a gente mostrou o Grand Canyon, né? São três regiões que os americanos vão para lá visitar no Spring Break. Our homework is for you to find another place that parents bring their kids to spend spring break, okay? This is important. Families, not college students, okay? Because you might see adult stuff. Então, o homework de vocês hoje é procurar um outro lugar que as famílias geralmente vão no Spring Break. E eu repito, deixo bem claro, em letras maiúsculas, famílias, ou seja, as famílias pegam seus filhos, suas crianças vão passar lá. Porque, como eu disse a vocês no começo da aula, Spring Break também envolve, né, pessoal de faculdade, e aí é mais pesado um pouquinho. Então, quando for pesquisar lá no Google Spring Break, cuidado, porque pode levar para uma área. Então, Spring Break para famílias, for families. E aí você vai ver. A gente já falou de três. Não fala desses não, escolhe outro lá, tá certo? Quem escolher um lugar na Flórida, eu vou ficar ainda mais feliz, porque é quase que a minha terra natal, Flórida. Ok? Vou ficar super feliz, tá bom? Uma que eu desconheça, né? Ok, boys and girls, então that's it for today. Teacher Leo is saying goodbye, ok? Vai se despedindo de todos vocês e deseja um excelente fim de semana aí. Façam homework, ok? Bye.